A obra que nós vamos resumir e analisar hoje é esta aqui, Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum. Não é uma narrativa simples, portanto não é uma tarefa fácil. Existe uma certa complexidade na forma como os fatos são apresentados. O processo narrativo é feito por múltiplas vozes, sem seguir uma linearidade cronológica. Como o título sugere, trata-se de um relato de cenas e fatos colhidos de diversas fontes e parcialmente organizados pela narradora principal. O processo narrativo com múltiplas vozes e embaralhamento temporal é a grande dificuldade na leitura e compreensão desta obra. Isso não é uma crítica. Essa mesma complexidade no processo narrativo é também a maior virtude do livro. A narrativa torna-se envolvente e resgata a tradição das histórias orais, que vão se enliando em um processo infinito, bem no estilo das Mil e Uma Noites. Mas você precisa de um mínimo de linearidade, de um mínimo de lógica para poder responder às questões sobre a obra. Sendo assim, mesmo sabendo que eu vou tornar a narrativa insossa e sem graça, eu vou cometer o sacrilégio de sintetizar o enredo, organizando os fatos em sua sequência cronológica. Vamos lá? A história toda gira em torno dos dramas e conflitos de uma família de imigrantes libaneses, cuja figura principal é a matriarca de nome Emile. No início do século XX, um casal de libaneses, chamado Fadel e Samira, viajaram em busca de um lugar para viver no Brasil, mais especificamente em Manaus. Eles deixaram 3 filhos no Líbano, que seriam trazidos posteriormente: o Emílio, o Emir e a Emílie. Emílie ficou muito abalada com a viagem dos pais. Então, ela decidiu ingressar em um convento e dedicar-se a uma vida religiosa. Lá nesse convento, ela teria ficado muito impressionada com as 12 badaladas de um relógio que tinha na sala da Madre Superiora. Isso parece um fato banal, mas vai despertar nela uma verdadeira obsessão por esses grandes relógios e as suas badaladas. No entanto, o Emir, o irmão do meio, ele não aceita a decisão de Emílie de virar freira. Ele invade o convento para resgatar e convencer a irmã a abandonar aquela ideia. Como ela não quer abandonar o convento, o Emir saca uma arma e ameaça cometer suicídio. Com essa atitude dramática, ele consegue fazer a irmã abandonar a vida religiosa. Na viagem para o Brasil, durante uma parada em Marselha, na França, ocorre um fato que terá grande influência no destino de Emir. Ele se envolve com uma moça e tem a intenção de ou ficar com ela em Marselha ou então levá-la junto para o Brasil. O Emir está apaixonado. Agora é a vez da Emílie interferir e impedir o Emir de fazer o que deseja. Veja o texto que narra isso. Na viagem de Beirute para o Brasil, o navio fez uma escala em Marselha. Uma frase de Emílie, que bem ou mal traduzi e nunca mais esqueci, dizia mais ou menos assim: um porto é um lugar perigoso para os jovens, porque quase sempre são vítimas de um vírus fatal, o do amor. Na mesma carta abundavam expressões como mulher da vida, torpe desejo, tentações do capeta. É provável que Emir desejasse ficar em Marselha ou vir com alguém para o Brasil, pois durante os 4 dias de permanência no porto, ele andou sumido. Emílie, preocupada, aconselhou o outro irmão a prevenir a polícia francesa. Encontraram-no próximo à estação de trem e conduziram-no à força de volta ao navio. No Brasil, o Emir se mostra muito triste e introspectivo. Ele não consegue superar o que aconteceu na França. Então, algum tempo depois, o Emir comete suicídio. Durante uma chuva forte, ele se joga no rio e morre afogado. O seu corpo só será encontrado
em um igarapé alguns dias depois. E quem ajudou a encontrar o corpo foi outro imigrante libanês que viera para Manaus em 1914. Este libanês é que vai se casar com Emílie e formar a família que é o centro desse relato. Como nós vimos, a Emílie segue a religião cristã. Ela quis até ser freira. O marido dela, que não será nomeado em qualquer momento durante toda a narrativa, segue a religião muçulmana. No entanto, para não ter briga, os dois fazem um pacto de liberdade religiosa no relacionamento e também na criação dos filhos. Veja o texto que mostra isso. Emílie e o marido praticavam a religião com fervor. Antes do casamento, haviam feito um pacto para respeitar a religião do outro, cabendo aos filhos optarem por uma das duas ou por nenhuma. O pacto funciona bem. A única desavença religiosa acontece em um Natal em que uma amiga de Emílie, chamada Indie, resolve matar os animais da ceia dentro da tradição, digamos, cristã. Ela dá cachaça para os animais, galinhas e perus, amarra-os entre si por um barbante e depois torce os pescoços dos bichos e os solta no pátio. Aquilo vira um espetáculo trágico-cômico, com os animais pulando com o pescoço quebrado até morrerem. O marido de Emílie fica furioso. Era ele que matava esses animais, dentro da tradição dele, cortando o pescoço e deixando o sangue escorrer. Então, num ataque de fúria, ele quebra todos os santos cristãos do quarto e da sala. E ele também passa a noite de Natal fora de casa. Mas, embora esse chefe da família seja introspectivo, silencioso, inspire certo temor nos filhos e nos demais familiares, esta foi a única briga digna de memória. Logo que se casaram, Emílie e o marido compraram uma casa que era chamada de Parisiense. Essa casa servia, ao mesmo tempo, de loja comercial e moradia. A negociação da compra foi difícil e quase que não aconteceu. Acontece que a Emílie se encantou com um relógio de parede que havia na casa, mas o proprietário não queria envolver o relógio na venda da casa. A Emílie bateu o pé e conseguiu que o relógio ficasse na casa. Passado algum tempo, o casal compra um belo sobrado, que será a moradia definitiva da família. Eles vão ter 4 filhos, o Hakim, a Samara Adélia e 2 outros meninos que a narradora classifica como inomináveis. Alguns anos depois, o casal também vai adotar um menino e uma menina, que irão tratar a Emílie como avó. É essa menina adotada que é a narradora principal do relato. Como é comum em toda a família grande, existem segredos e mistérios que intrigam os filhos, especialmente o Hakim. Um dia o Hakim resolve investigar estes mistérios. Veja o texto. Numa manhã em que Emílie se ausentara para ir ao mercado, comecei a vasculhar o quarto dos pais. Aquela época eu devia ter menos de 20 anos e lembro que a casa era realmente imensa. Éramos então 4 irmãos e o amplo espaço do sobrado acomodou a família que, bem ou mal, foi acolhendo os pequeninos que chegaram no intervalo de 6 anos. Tu, o teu irmão e Soraya Ângela. Ali, no quarto dos pais, eu revirei tudo de cabeça para baixo, remexendo nos lugares onde a gente sempre pensa encontrar uma chave. O relógio do parisiense foi trazido para o sobrado e ficou guardado em um armário. Depois de encontrar as chaves, o Hakim descobre muitas correspondências de Emílie com uma parente distante. Estas correspondências estavam guardadas dentro do relógio. Foi assim que a história de Emílie, no convento, e os motivos do suicídio de Emir foram revelados. Mas alguns mistérios permaneceram, principalmente porque as correspondências são em árabe e a tradução é difícil para o Hakim. Quando a Samara Adélia tinha cerca de 15 anos e ainda era vista como uma criança que brincava com os 2 pequenos irmãos adotivos,
ela, a Samara, acaba engravidando e tendo uma filha. Ninguém nunca ficou sabendo quem engravidou a Samara. Ela nunca revelou quem era o pai da sua filha. A gravidez de Samara foi um baque grande na família. Isso acirrou as brigas e maldades dos dois irmãos menores. Esses irmãos não são nomeados ao longo do relato, mas são sempre referidos com desprezo, como pessoas mesquinhas, preconceituosas e cheias de maldade. Veja como o Hakim os descreve no seu relato. Meus irmãos abusavam como podiam das empregadas, que às vezes entravam num dia e saíam no outro, marcadas pela violência física e moral. A única que durou foi Anastácia Socorro, porque suportava tudo e fisicamente era pouco atraente. Quantas vezes ela ouvia resignada as agressões de uns e de outros só pelo fato de reclamar, entre murmúrios, que não tinha paciência para preparar o café da manhã cada vez que alguém acordava, já no meio do dia. Vozes ríspidas, injúrias e bofetadas também participavam deste teatro cruel no interior do sobrado. A Samara passou toda a gravidez recolhida em seu quarto, isolada do mundo e do próprio convívio com a família. Nós estamos falando aí de uma família extremamente tradicional, de costumes rígidos. A gravidez da filha era uma vergonha. A filha da Samara vai nascer surda e muda. Isso é visto pelos irmãos inonimados como um castigo. Samara e a filha Soraya sofrem todos os tipos de maldade e discriminação. No primeiro ano de vida, Soraya também fica isolada com a mãe no quarto. No segundo ano, ela só circula pela casa na parte da manhã, enquanto os irmãos ainda estão dormindo. Mas aos poucos, a menina vai se integrando com as outras duas crianças da casa, os irmãos adotivos. A Soraya conquista o carinho do avô, que perdoa a filha e a protege. A Soraya vai morrer quando tinha 6 anos de idade, vítima de um acidente na rua. Não há detalhes sobre como foi este acidente. Tirando os 2 irmãos inomináveis, a família toda sofre com a morte da menina. O pai então leva a Samara para trabalhar com ele na loja. Ela se mostra uma ótima vendedora, mas os irmãos continuam ofendendo e fazendo maldades com ela. Eles insistem em saber quem era o pai da Soraya. A Samara acaba então saindo de casa e passa a morar nos fundos da loja do pai, sem que os irmãos saibam disso. Às vezes, a Samara viaja por alguns dias, sem que ninguém saiba para onde. Com a morte do pai, ela assume os negócios e multiplica os lucros. Mas isso não impede que os irmãos continuem a persegui-la e a ofendê-la. Quando eles descobrem que ela está morando nos fundos da loja do pai, chegam a pagar alguns meninos para jogarem pedras e gritarem xingamentos contra a irmã. Veja o texto. Com a morte do teu avô, tentaram ir mais longe. Enviaram bilhetes ameaçadores, telefonavam em plena madrugada, insultando-a de filha disso, filha daquilo. E uma vez pagaram os moleques para apedrejar a clarabóia do quarto onde ela dormia sozinha. Só não chegaram ao cúmulo de espancá-la porque Emília controlava o caixa da parisiense e guardava o dinheiro no cofre inglês, cujo segredo só ela conhecia. E era justamente esse segredo que sustentava as famílias dos teus tios. O Hakim, que era o único irmão que defendia a Samara, havia se mudado para o sul do país. A Emília protegia a filha usando a questão financeira. Os irmãos inomináveis dependiam do dinheiro da loja. Um dia, a Samara decide ir embora definitivamente e ninguém nunca mais sabe notícias dela. A Emília então vende a loja e aluga o prédio. A Emília passa a viver sozinha no sobrado, apenas com a sua fiel empregada Anastácia Socorro. Alguns anos mais tarde, a neta adotiva, que é também a principal narradora do relato e que também vivia no sul do país, viaja a Manaus para visitar a avó.
Ela chega à noite, então ela espera amanhecer para visitar Emília. Quando ela chega na casa da matriarca, ninguém atende. Ela imagina que a avó está no mercado, fazendo compras, como era costume. Resolve então andar pela cidade, dar uma volta e depois, mais tarde, voltar à casa da avó. Quando ela volta, mais tarde, ela percebe uma movimentação estranha. Ela fica então sabendo que a Emília sofrera um acidente doméstico, caíra, batera a cabeça e está morta. Depois do velório, a narradora conversa com Indie, amiga de Emília. Indie lhe conta como foram os últimos e solitários anos da matriarca. O livro termina com as palavras da narradora, sempre dirigidas ao irmão, anunciando que escrevera um relato. Veja o texto. Nessa época, talvez durante a última semana que fiquei naquele lugar, escrevi um relato. Não saberia dizer se conto, novela ou fábula. Apenas palavras e frases que não buscavam um gênero ou uma forma literária. Eu mesma procurei um tema que norteasse a narrativa, mas cada frase evocava um assunto diferente, uma imagem distinta da anterior, e numa única página tudo se mesclava. Fragmentos das tuas cartas e do meu diário, a descrição da minha chegada a São Paulo, um sonho antigo resgatado pela memória. Bom, galera, essa foi uma tentativa de organizar o enredo de forma linear e cronológica. Eu sei que ficaram algumas lacunas. A narrativa é feita de forma a representar diversas conversas, onde o locutor e o receptor não estão interessados se terceiros, no caso nós, os leitores, irão entender todas as nuances e contextos dessa conversa. Mas eu acho que os pontos principais estão sintetizados nesse breve resumo.